Amigos, olá! Recentemente ocorreu um escândalo na internet entre as blogueiras Alckmin e Mandziuk, que todos acompanharam. Vou deixar claro desde já, não sou tabloide, nem imprensa sensacionalista, e não falo sobre show business. Agora, nesses poucos minutos que este vídeo vai durar, eu vou provar para vocês que, na verdade, esse conflito é sobre política e comércio. Isso não tem relação com patriotismo, seu bem-estar ou o sucesso da Ucrânia. Novamente, para quem não vê as lives, qualquer pessoa que tenha uma audiência hoje não pode estar no território da Ucrânia e expressar apenas sua própria opinião. Ela deve tomar partido ou ficar calada. Neste caso, todos devem aceitar as condições aprovadas pela propaganda. Muitos, ou melhor dizendo, a maioria daqueles que recebem benefícios financeiros por isso, simplesmente repetem as narrativas que o governo precisa. E essa Mandziuk pega e inventa uma situação do nada. Supostamente, esse Alckmin, em alguma festa infantil, não quis cantar uma música ucraniana, embora fosse em ucraniano, mas isso não é verdade. Depois que publicaram que ela cantou e se envolveu, começaram a chamá-la de traidora e outros nomes. Quero que saibam que estou gravando este vídeo de forma resumida apenas para explicar o principal e facilitar o entendimento de vocês. Simplesmente estão enganando todo mundo e usando as pessoas puramente para fins políticos. A velha estratégia de dividir para conquistar está funcionando. Eles querem nos separar por características e princípios, impedindo nosso envolvimento com o poder. Briguem entre si, não mexam conosco. Certa vez, Usyk respondeu sobre a Crimeia. É de Deus. Foi isso? Foi. Depois foi. Que tipo de presidente você gosta? E aqui está a resposta do Usyk. Qual presidente eu gosto de todos que existem? Então... Lukashenko, não sei porquê. Deixa, agora vão te acusar. Ela escolheu um ditador. Poxa, vão me acusar de quê? Eu só estou falando a verdade. Poxa, o quê, ditador? Bom, se ele toma algumas decisões certas, é um cara de coragem. Não é porque ele é algum presidente, mas porque ele é um homem com coragem enorme, cara. Coragem de aço, simplesmente com muita coragem, desse jeito. É assim que ele toma decisões, tipo, é assim que ele faz, e aí ele escolheu aquele ou aquele outro. Por isso não vou perguntar o que acham do Putin, não precisa. Agora ele é patriota, isso não é hipocrisia, é normal. Depois, Sternenko pega toda essa sujeira da Mandziuk e começa a incitar as pessoas. Todos eles juntos têm audiências de milhões. Eu enfatizo mais uma vez para vocês, audiências de milhões. As pessoas caem nessa, começa a agressão. Olha, eu repito mais uma vez, não sou seguidor nem de uma, nem de outra, não assisto nenhuma das duas e mal faço ideia do que elas fazem lá. Além de ganhar dinheiro, isso é totalmente normal. Com certeza sou assim mesmo e ao folhear algo, nunca presenciei agressão ou discriminação. Ou seja, ela basicamente cuida da própria vida, enquanto Mandziuk incita o ódio em tempos de guerra. O mais importante é que Putin baseou sua propaganda tanto na anexação da Crimeia quanto do Donbass há 10 anos. Agora vamos salvar a língua russa e seus falantes. Alguma vez houve na Ucrânia uma situação em que realmente fosse necessário salvar os falantes de russo? Não, naquele momento isso não existia. Hoje eles estão completamente colaborando com a propaganda do Putin. Porque esse é o único jeito de manter o poder. É o único jeito de governar o país, já que o governo não pode oferecer nada para vocês, só pode agir através da tirania, agressão e manipulação. Repito, eles nos colocam uns contra os outros por não saberem governar o país de outro jeito. Agora vamos continuar. Agora sobre a parte comercial. Mandziuk, assim, na minha opinião, elimina Alckmin como concorrente entre blogueiros, afinal, de que vivem esses blogueiros? Os anunciantes procuram vocês, pedem para divulgar isso ou aquilo, e isso vai custar tanto. E claro, é vantajoso para Mandziuk desacreditar Alckmin, porque os empregadores são os mesmos, eles têm o mesmo público, o mesmo foco, e os anunciantes que anunciam com Alckmin, em teoria, vão procurar pessoas como Mandziuk. Vou dar exemplos de como isso ocorria na Ucrânia em contextos políticos anteriores. Por exemplo, Svetlana Loboda e Tina Karol, vocês perceberam como Loboda foi expulsa da Ucrânia e a estrela de Karol decolou? Esse é o primeiro exemplo, agora o segundo exemplo,
Na época, Novikov foi afastado, depois adquiriu cidadania búlgara e se tornou campeão olímpico pela seleção da Bulgária. É assim que as coisas funcionam na Ucrânia. Em países civilizados, tudo é decidido por um mercado honesto e competitivo. A concorrência define quem se destaca, tem mais sucesso, ganha mais e é mais trabalhador. E aqui, tudo é decidido por jogos de bastidores. E a traição como uma característica nacional. Isso me desagrada muito, mas eu preciso constatar esse fato. Agora, vamos voltar ao aspecto político. Imagine que tudo está acontecendo conforme o cenário descrito por esse tal de Mandzyuk. As pessoas vão sendo inflamadas. O que acontece depois? Vamos imaginar que a guerra acabou. Em primeiro lugar, vão embora todos aqueles contra quem foi dirigida a agressão. E não voltam todos aqueles que entendem que, permanecendo na Ucrânia, serão vítimas dessa agressão e repressão, enfatizo, em seu próprio país natal. Depois, a classe criativa simplesmente não conseguirá criar nessas condições. A maioria, não todos, claro, mas a maioria também vai embora. E com quem conversar em ucraniano? Para quem me vê, destaco. Falo ucraniano e russo igualmente bem. Com quem conversar? Ficarão 20 a 22 milhões de pessoas, incluindo 8 milhões de aposentados, milhões de crianças, 2 milhões de servidores públicos e militares, e o país. Não, e Mandzyuk vai conversar. Sabe com quem? Com o seu empregador, embora esse mesmo empregador já tenha passado para o ucraniano. 99% deles só durante a guerra, apenas porque era a tendência. Se amanhã a tendência mudar, eles voltam ao russo sem problemas, pois é só negócio. Você entende que é assim que será. Esse incitamento fará com que ninguém queira falar ucraniano, pois será visto como idioma de agressão. Não por minha causa, nem por sua causa, mas por causa de certas forças do poder e dos Mandzyuk do poder. Isso é necessário só para manter esse poder sobre os tolos. Porque todo o escritório do presidente fala russo, a maioria dos agentes dos serviços secretos fala russo, talvez até os curadores. Mandzyuk fala russo, aposto nisso também uns 90%. O próximo ponto, repito mais uma vez, é uma espécie de mistura dos principais pontos e teses que eu sempre falo nas transmissões ao vivo. Pergunte a Mandzyuk se apoia a Ucrânia na União Europeia. Ela certamente responderá que sim. Abrimos os documentos da União Europeia, os princípios fundamentais sobre os quais ela foi organizada e construída. Ela também foi criada, entre outras coisas, porque a Europa é diversa, para afirmar que somos um todo unido e evitar discriminação e conflitos. Os documentos publicados afirmam claramente: nenhuma discriminação sob qualquer critério, como na Constituição dos Estados Unidos da América. A primeira emenda: pode haver liberdade de religião, idioma, qualquer coisa. Na Europa é igual. Além disso, existe a Carta Europeia das Línguas, na qual a língua russa está protegida. Além disso, o russo está entre os 5 idiomas internacionais em língua ucraniana. Hoje, em todo o planeta Terra, não mais do que 35 milhões de pessoas falam, e já são 30 milhões que falam. Esse número é de 30 a 35 milhões. Já em russo chega a 250 a 300 milhões, mais de 10 vezes maior. Se alguém precisa disso, não significa que ame menos a Ucrânia ou que falar ucraniano seja prova de mais amor ao país. Na verdade, por trás de tudo isso está ou um interesse puramente comercial, ou política, ou simplesmente podridão, que se juntou aos fortes no momento em que uma certa classe da sociedade ficou impotente. Para fingir que apoio os fracos, mas buscando a verdade, escolho o lado dos fortes para não ser atingido. Esses tipos de caras também estão presentes. No final, após o conflito, a Tamadyuk publica este post algum tempo depois. Eu falo sobre isso o tempo todo, porque me ofende que apenas alguns poucos blogueiros na Ucrânia tentam suprir a maioria das necessidades dos militares. Sim, não deveria ser assim, mas infelizmente dá vontade de dizer pus. E você não quer fazer essa pergunta ao Estado? Por que afinal blogueiros e civis, cidadãos da Ucrânia, devem cumprir as obrigações do Estado? Em primeiro lugar, não são apenas alguns blogueiros, mas centenas, se não milhares, de blogueiros que fazem arrecadações para as Forças Armadas da Ucrânia de uma forma ou de outra. Em segundo lugar, muitos ajudam quem tem possibilidade pessoalmente com seu próprio dinheiro.
E eu, por exemplo, no início da guerra era só assim, eu não arrecadava nada, em lugar nenhum. E até hoje, eu pessoalmente não faço nenhuma arrecadação. Só posso publicar para quem conheço. Mas isso, entende, não está certo. É só que a gente não consegue agir de outra forma, porque nossos homens estão lutando na linha de frente. Mas isso, em princípio, não está certo. E, de certa forma, estamos incentivando um estado incorreto dessa maneira. Aproveitam-se da gente, mas só ficamos mais fortes. Mas ela não tem perguntas. E dê uma olhada na minha transmissão de análise, esse vídeo que foi publicado pela Ukrainskaya Pravda. Veja como agentes importantes dos serviços secretos, em cargos de alto escalão, estão tranquilamente bebendo, conversando, se alegrando e se abraçando com criminosos e empresários em um restaurante. Veja, ela não tem perguntas sobre isso. Ela não tem perguntas. Sequestros no exército de bilhões de dólares, quando o dinheiro era enviado supostamente para armas, mas nada vinha em resposta. E depois, bem, não deu certo assim. E depois, onde eles acabam, ninguém sabe ainda. Bem, o FBI nos Estados Unidos sabe disso. Eles não têm dúvidas, repare, eles não têm dúvidas sobre nenhum funcionário, nenhum contrato, enfim, eles não têm dúvidas sobre nenhum dos responsáveis pelos nossos fracassos. Eu nem falo sobre quem entregou o território, quem desminou o quê, ninguém para eles, quem deu ou não deu ordens, quem contava histórias de churrasco. Eles não têm perguntas. Acredite, para eles agora, Vladimir Alexandrovich Zelensky, Ermak e todo o escritório do presidente são os melhores dos melhores. E vocês são os ruins. E Alkin é ruim. Preciso tirá-la do caminho para que só eu receba a propaganda e ganhe dinheiro. De forma tão descarada e traiçoeira, ao estilo ucraniano, infelizmente, embora eu quisesse que nosso povo fosse visto de outra maneira. Não, pessoal, e vocês devem ver isso como principal, todo o resto é só fachada. Na verdade, tudo é banal, é só interesse pessoal. Durante a guerra, sob o pretexto de grande preocupação com a Ucrânia, nós vimos poucos com você, ladrões de dinheiro público que falam ucraniano, de camisa bordada, um pedaço de banha na mesa com borscht vermelho. Depois, bum bum, milhões surgiram e o salário seguia em $300. E lembrar vocês em Khmelnytsky, ou onde estavam esses promotores, quantos eram no total? 54 pessoas? Ou quantos eram mesmo? Muitos obtiveram atestados de invalidez próprios. E lembra, aquela Krupa, ou como era o sobrenome dela, também era da região de Khmelnytsky. Ela deitava na cama enquanto o marido ou filho acumulavam dólares. Acharam 4 milhões com eles? Simplesmente uma funcionária pública, digamos assim, de nível médio, né? Mandziuk não vê isso, pra ela tá tudo normal. Eu já nem exijo mais nada dela, não exijo dela o que eu faço. Nenhuma proposta de reforma, nada disso, nem criticar o governo, se ela não quiser também não precisa. Mas o problema são os estados corruptos, não as pessoas. O Estado não cumpriu com suas obrigações, em nenhum aspecto não protegeu as pessoas em muitas regiões da Ucrânia próximas à linha de frente, nem no fornecimento ao exército. No 4º ano de guerra, tudo ainda depende das doações das pessoas. E na verdade isso virou um negócio absurdo. Você acredita mesmo que algum desses grandes blogueiros doa todo o dinheiro arrecadado? Eu até contaria, mas não quero. Por enquanto, nem tudo é simples lá, mas eles se deram bem. Tirem suas conclusões, não sejam ingênuos e aprendam isso, por favor, aqueles que ainda não entenderam. Tudo isso não é amor nem cuidado. Sobre a Ucrânia, é fundamental identificar a raiz do problema, levantar questões reais e propor soluções. O futuro e sucesso da Ucrânia dependem disso, mas pessoas como Mandziuk podem destruí-la, e a guerra ocorrerá mesmo com cessar-fogo. Depois de um tempo, pelos mesmos motivos, tudo vai acontecer de novo. Lembrem-se das minhas palavras. Deus me livre, é claro, mas tomara que tenhamos um novo presidente. Um vetor diferente é uma Ucrânia bem-sucedida. Obrigado por assistir ao vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever neste canal e deixar um comentário. O que você acha de tudo o que ouviu até agora?